E se o caminho que todo mundo fala para ficar rico for, na verdade, um grande engano? A análise de hoje, baseada em nossa fonte, mexe com tudo que a gente acha que sabe sobre dinheiro, sobre investimento e, principalmente, sobre o nosso bem mais precioso, o tempo. A pergunta aqui não é só como juntar dinheiro, mas o que esse dinheiro significa de verdade. Sabe aquela promessa que a gente vê em todo lugar no mundo das finanças? Comece com um capital inicial tipo R$ 100.000. É aquele pontapé inicial, sabe? A sementinha que, se você regar direitinho, vira uma árvore de dinheiro. Parece ser sempre o primeiro degrau da escada para a independência financeira. Aí passam 10, quem sabe 20 anos, com a disciplina dos juros compostos e tudo mais. O resultado esperado é esse aqui: 1 milhão. Um número bonito, né? Que soa como segurança, sucesso, o zerei o jogo para muita gente. Só que é exatamente aqui que a história que nos contam começa a fazer água. Pois é, porque R$ 1 milhão daqui a 20 anos não compra nem de longe a mesma coisa que 1 milhão compra hoje. Então a pergunta que fica, a pergunta central é: depois desse tempo todo, de todo esse esforço, qual foi o ganho de verdade? O que esse número na conta realmente compra? É esse o fio da meada que a gente vai puxar agora. Bom, vamos começar então pelo que a fonte chama de o jogo dos números. A ideia aqui é que o valor do dinheiro é muito mais uma ilusão do que algo concreto. E olha, este slide aqui deixa o problema bem claro. A fonte usa um exemplo que é um soco no estômago. Imagina que com R$ 100.000 hoje dá para comprar um apartamento. Aí, 20 anos depois, seu investimento virou 1 milhão. Sucesso, né? Só que, e se o mesmo apartamento agora também custa 1 milhão? Qual foi o ganho real? Em poder de compra, o ganho foi zero. Foi uma corrida insana só para continuar exatamente no mesmo lugar. E essa lógica não vale só para coisas gigantes como imóveis, não. A fonte mostra o caso do Big Mac nos Estados Unidos como um termômetro da inflação. O que custava $1 20 anos atrás, hoje já passa de 26. É uma demonstração bem brutal de como o valor do dinheiro vai sendo comido pelo tempo. O número na conta bancária pode até crescer, mas a sua capacidade de trocar esse número por coisas reais pode estar, na verdade, diminuindo. O que nos leva a esta citação da fonte, que é a chave de tudo. Números são apenas uma abstração e só se tornam reais quando são trocados por algo real e consumido. Quer dizer, dinheiro parado no banco é só um potencial. Ele só vira riqueza de verdade na hora da troca, na hora da experiência, do consumo. Isso nos joga direto no segundo conceito fundamental desta análise. A gente precisa enxergar toda decisão financeira pelo que ela realmente é, uma aposta. Esquece um pouco as planilhas cheias de cálculos. A fonte simplifica o que é um investimento de um jeito bem radical. É uma aposta e um adiamento do consumo. Ponto final. É basicamente trocar o prazer garantido de hoje pela possibilidade de um prazer maior amanhã. E claro, né, essas apostas não são todas iguais. Comprar títulos do governo é apostar que o país não vai quebrar. É um risco baixo, a gente espera. Agora, investir na bolsa de valores, como a fonte descreve, já é entrar no cassino. O retorno pode ser altíssimo, mas as regras são complexas. E lá no outro extremo, tem as apostas online, onde é a sorte pura que manda. Mas o ponto principal é que nenhuma aposta, nenhuma mesmo, é totalmente sem risco. Mesmo que pareça mais segura, o risco de perder tudo, aquele evento que ninguém imaginava, está sempre ali, na mesa. E para isso não ficar só na teoria, a fonte compartilha uma história de família, e bem trágica. Um parente vendeu um patrimônio enorme, uma cobertura, e botou todo o dinheiro em ações da Coroa Brastel. Um mês depois, o dinheiro virou pó. Acabou tudo. O capital de uma vida inteira perdido. É um lembrete bem duro de que o risco é real pra caramba. E tudo isso junto nos leva ao ponto talvez mais profundo dessa discussão, o valor do tempo. O único capital que é impossível de recuperar ou de acumular mais. E a fonte propõe um exercício de imaginação. Pensa só, uma pessoa passa a vida juntando dinheiro para, quando chegar aos 70 anos, ter grana para ir num rodízio de carnes todo santo dia. Do ponto de vista financeiro, o plano deu certo. Mas a pergunta que a fonte faz é: qual o valor real disso? Porque a nossa capacidade de aproveitar a riqueza não é a mesma a vida inteira. A fonte fala que o retorno sobre os desejos diminui com a idade. A saúde já não aguenta mais os excessos, o paladar muda, a comida já não tem aquele mesmo gosto incrível. A experiência, que era uma novidade, vira rotina. E, psicologicamente, o prazer que se sente pode não ser nem perto daquele que se imaginou por anos a fio. E aí vem o fator mais brutal de todos,
A própria existência não é garantida. A fonte até menciona casos de amigos que passaram a vida inteira se planejando para a aposentadoria e pouco antes de aproveitar, faleceram. Adiaram o consumo para um futuro que para eles simplesmente nunca chegou. Ok, isso tudo força a gente a amarrar as pontas e pensar sobre o que é a verdadeira riqueza. Como é que se redefine o que significa ter um bom retorno sobre o investimento da nossa própria vida? A fonte lista os caminhos que a gente já conhece para enriquecer. Desenvolver talentos que pouca gente tem, fazer as apostas certas no mercado ou simplesmente receber uma herança. E a análise também inclui, de forma bem direta, uma quarta via histórica de acúmulo de capital, o que a fonte chama de roubo sem punição. O que nos leva a repensar a finalidade de um plano financeiro, né? Se o valor do dinheiro é uma ilusão e o tempo para aproveitar esse dinheiro é limitado e diminui a cada dia, será que o objetivo é só juntar o máximo de números possível para um futuro que a gente nem sabe se vem? Isso nos traz de volta para aquela imagem do R$ 1.000.000 na conta, mas agora com um olhar completamente diferente. Milhões guardados para o futuro. Tá, mas qual é o retorno real? Não o retorno financeiro, que é só um número, mas o retorno em vida, em experiência, em bem-estar. Essa é a provocação final que a fonte deixa para a gente pensar.